Sua farmácia foi bloqueada no Farmácia Popular? Na entrevista de hoje, você vai saber como resolver esse problemão. Fique comigo até o fim da entrevista. Eu sou a Viviane Massi e este é o Ed Farmácia, um programa semanal de entrevistas sobre temas do canal Farma. Aproveita para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos nossos próximos programas, das nossas próximas entrevistas. Quem aí está com a farmácia bloqueada no Farmácia Popular, levanta a mão e fica aqui comigo para a gente entender como resolver esse problema. A gente entrevista hoje Rafael Espinhel, que é o advogado, especialista em assuntos jurídicos e regulatórios da BC Farma, o mais novo presidente executivo. O Rafael foi nomeado recentemente para a presidência executiva da associação. Rafael, obrigada pela sua presença aqui no Ed Farmácia novamente. Olá, Viviane, eu que agradeço, sempre uma honra poder participar do programa com vocês. Rafael, existem muitas farmácias bloqueadas atualmente no Farmácia Popular? Tem sido recorrente esse problema? Sim, Viviane, de fato, isso é perceptível nos últimos meses, inclusive nós temos observado e recebido contato de inúmeras farmácias no Brasil com dificuldades no programa, justamente em decorrência de bloqueios que não permitem a comercialização e dispensação de medicamentos no Farmácia Popular. A gente tem feito um mapeamento e temos percebido um número crescente de farmácias que estão tendo esse tipo de problema. Você tem algum número? Sim, comparado ao ano passado, esse volume cresceu na média de 20% a 27%. Então, a gente vê isso como um fator bem considerável. Inclusive, isso a gente conseguiu entender que teve assim, uma influência, um reflexo com relação às alterações de regras em razão da pandemia. Essa alteração trouxe algumas movimentações diferentes que, num processo de análise de auditoria, por parte do órgão público competente, acabou ensejando em bloqueios, um volume maior de bloqueios de farmácias que estão hoje credenciadas. A gente já está entrando aí nos motivos que geram esse bloqueio. Durante a pandemia, a gente viu a flexibilização de muitas regras, né? Tempo de validade da receita, entrega em domicílio, essa flexibilização, ela provocou bloqueio no Farmácia Popular? A flexibilização, ela pode ser um ponto que traga ali algum tipo de inconsistência no momento de uma auditoria por parte do órgão público. Por isso é importante, obviamente, analisar. Viviane, veja que são vários fatores que ensejam um bloqueio. Que pode Vamos falar deles então, Rafael. Vamos falar desses fatores. Tá. Quais fatores? A gente pode adivinhar de uma razão, de uma eventual necessidade que aconteceu recentemente de uma atualização dos dados cadastrais deste estabelecimento no programa. Isso, até um tempo recente, isso fez com que muitas farmácias tivessem o bloqueio, e aí era uma questão administrativa, você fazendo essa atualização do cadastro, você retomava o programa, e até questões que são mais complexas, que de fato é o maior volume, que são os indícios de irregularidade ou fraudes, né, que são constatadas pelo órgão fiscalizador, que impõe ali o início de um processo de fiscalização. E o que é mais comum? Fraude ou essas questões administrativas? Tá, e quando a gente fala em irregularidade, veja que elas estão diretamente ligadas em razão de uma ausência de um pleno conhecimento das regras do programa. Então, o que é mais comumente? São as irregularidades que não necessariamente são fraudes, ou seja, são atos ilícitos cometidos pela farmácia. Eles são muito mais em razão de uma ausência ou insuficiência do conhecimento das regras do programa do que necessariamente ilicitudes praticadas pelo estabelecimento para que ele possa ali ter algum tipo de benefício que não seria condizente com a própria finalidade do programa. Você consegue dar 1, 2, 3 exemplos de irregularidades só para ilustrar para quem está assistindo? Claro, sim, é possível. Então, assim, a gente tem uma norma que é a norma referência, que é a portaria número 5, acho que quem opera no programa, ele conhece essa norma, ela traz ali eventuais regras que regras que devem ser observadas pelo empresário, pelo aquele que está operando dentro do programa. Então, irregularidades, eventuais não inclusão de informações necessárias
que são importantes no sistema autorizador, eventuais ausências de informações que são importantes nos receituários, nas próprias notas fiscais, nos cupons vinculados. Isso são irregularidades que estão muito mais ligadas pelo ponto de desconhecimento de uma informação, de uma regra que deve ser observada, do que necessariamente uma fraude. Se a gente puder elencar, por exemplo, fraudes, que são usualmente aquelas que têm alguma questão ligadas que não necessariamente uma parte administrativa, mas que são constatadas de que maneira? Uma autorização, por exemplo, de um medicamento através de um CPF, onde você consegue identificar que aquela pessoa ela é falecida, uma fraude, né? Então você passa um pouco dessa parte de irregularidade e isso pode ensejar ali uma outra imputação de uma fraude com relação a uma forma de obter ali uma ilegal dentro de um programa. Medicamentos que tem necessariamente, que são usuários residentes em municípios que você dispensa, que são muito distantes da localização daquelas farmácias, isso leva ali ao indício de uma fraude, ou quantidade expressiva de uma dispensação de um medicamento num curto espaço de tempo, né? Isso tem mais uma natureza, um conceito de um indício de que há uma fraude que necessariamente uma irregularidade dentro da operação do programa. Mas o mais comum são as irregularidades. Quando o farmacêutico ou o proprietário, quando eles desconhecem as normas, as regras do programa, certo? Isso, exatamente. Esse é o ponto que tem que ser feita essa distinção. A irregularidade pelo desconhecimento, às vezes pela inobservância de uma regra dentro do programa, que faz com que haja ali num processo de auditoria uma eventual suspensão no sistema autorizador ou um bloqueio do estabelecimento na própria continuidade no programa para que ele possa dispensar os medicamentos. A irregularidade, de fato, ali ela representa um maior número com relação às questões de bloqueio. E aí, de fato, você tem, eventualmente, ali, estabelecimentos que podem, sim, ter ali uma caracterização de fraude, mas esse número representa uma expressão menor. E o que você sugere, então, para o dono da farmácia evitar o bloqueio no farmácia popular? Tá. Como a gente está falando, é de extrema importância conhecer de forma detalhada as regras que são estabelecidas no programa Farmácia Popular. Né? Mas são muitos. Onde que ele pega essas regras? No site da Anvisa? Dá assim, o caminho das pedras para ele. Certo. O Ministério da Saúde, ele tem no site, no sítio eletrônico, tem ali um canal específico do programa, no qual ele tem ali o conteúdo completo a respeito de como opera-se no programa. Desde você tem ali todo o histórico, a contextualização das normas que hoje estão em vigor, que disciplinam o programa, até as perguntas frequentes que são importantes para que sejam de conhecimento do empresário que estão, e daquele que opera no programa, que ele tem que conhecer. Então, acho que é um canal muito importante para que ele tenha ali acesso, conhecimento, ele navegue para que ele não tenha nenhum tipo de problema. Ainda, um outro ponto que é extremamente recomendável, Viviane, é você ter serviços de auditoria preventiva. O que isso quer dizer? Você ter parceiros ou empresas que possam ali prover auditorias preventivas internas para entender se você está em plena observância, regras de compliance, observância com relação às regras do programa, se você tem alguma falha pontual no processo no qual você está ali desenhado, que você desenhou na sua farmácia para poder operar no programa Farmácia Popular, até para evitar que você tenha ali, posteriormente, qualquer tipo de repercussão ou algum tipo de prejuízo em razão do programa, se você tiver realmente um processo de auditoria e for ali for questionado ou até mesmo solicitado documentação do seu estabelecimento. Isso é importante. Quem faz essas auditorias contratadas? Assim, existem empresas? O próprio farmacêutico da farmácia pode ter um processo, um POP para simular essas auditorias? Como funciona? Você tem esses dois viés. Você pode ter o próprio responsável técnico do estabelecimento, que ele tem ali aptidão, ele tem conhecimento, expertise para poder, dentro de um POP, por exemplo, criar ali todo um fluxo, um processo que deve ser observado por todos o quadro técnico
de fato, tendo por objetivo não ter nenhum tipo de prejuízo com relação à operação do programa, e de fato tem empresas especializadas com expertise que disponibilizam esse serviço para as farmácias e drogarias, no sentido de aprimorar, melhorar ali o serviço prestado por ela. E aí parte nesse sentido de você fazer ali uma análise com relação a eventuais pontos que são importantes que a farmácia deve se adequar para não ter nenhum tipo de implicação jurídica por estar credenciada no programa. Então, tem empresas que são especializadas em questões regulatórias, escritórios jurídicos também, que podem prover esse tipo de trabalho. Isso vai muito na necessidade, no perfil daquele estabelecimento, a depender da forma do como ele opera e o que se exige naquele momento. Ele pode se socorrer com relação a terceiros, ou ele tem dentro do seu próprio corpo técnico pessoas que têm expertise para poder fazer esse trabalho interno. Então, se aperta no seu bolso, você é uma farmácia pequena, de bairro, não tem condições de contratar uma empresa para fazer essa auditoria, prepara o seu farmacêutico. Eu falei Anvisa, mas não é Anvisa, é o site do Ministério da Saúde, lá você consulta todas as informações, prepara o seu POP. Inclusive, a Ascoferd pode ajudar na preparação desse POP, a área regulatória da associação tem essa expertise, e daí você mesmo pode fazer lá o seu checklist para ver se está cumprindo todas as normas, todas as regras. Mas, Rafael, uma vez que a farmácia esteja bloqueada, o que ela pode fazer para conseguir o desbloqueio? Ok, Viviane, então, o que acontece como regra, né? Ocorrendo o bloqueio da farmácia no programa, ela tem que aguardar ali uma notificação ou um pedido de esclarecimento por parte do órgão público que é o responsável pela fiscalização e o processo de auditoria. Para que a empresa ela minimize os prejuízos, o ideal é que no momento em que ela receber o primeiro indício que irá sofrer uma auditoria, seja ali no momento do recebimento da solicitação de documentação por parte do órgão fiscalizador, seja no momento do recebimento do próprio ofício de bloqueio preventivo, ela inicia um procedimento interno de prevenção, que nós chamamos de procedimento de não conformidade. O que isso quer dizer? Ela começa a realizar ali internamente a compilação da documentação das notas fiscais, dos receituários médicos, dos cupons vinculados, para que ela apresente isto ao órgão que vai fazer ali a análise, que pode então ali ter ali uma conclusão que de fato não se procedeu ali aquela eventual fraude, indícios de fraude, ou que a farmácia ela teve já uma adequação com relação àquela irregularidade, aplicando ali uma advertência ou apenas uma suspensão do estabelecimento no programa. Agora, se porventura a farmácia ela ter o bloqueio do seu estabelecimento e não receber nenhum tipo de notificação ou pedido de esclarecimento por parte do órgão público, o ideal e o que nós recomendamos é que esta farmácia ela busque a orientação jurídica, porque ela pode se socorrer do judiciário para obter ali uma decisão judicial no sentido de fixar-se um prazo para que o órgão público inicie o processo administrativo de averiguação e também o conclua. Nós temos muitos casos hoje de farmácias que estão com seu sistema bloqueado há mais de 1, 2 anos, e isso já tem precedentes no judiciário dizendo que é ilegal. Então, é uma alternativa que o estabelecimento ele pode se utilizar na eventualidade de não ter ali uma atuação, uma ação mais rápida do próprio órgão fiscalizador. A portaria possibilita a suspensão, o bloqueio? Sim, mas ela não permite que isso passe por um longo prazo de tempo. Rafael, tem se falado muito sobre o fim do farmácia popular, é uma coisa apocalíptica, é um negócio assim, vai acabar o programa, não vai acabar o programa está sendo suspenso. Eu queria a sua visão sobre isso. Se você for fazer uma análise muito fria com relação aos indicadores, aquilo que tem acontecido no programa, você poderia ter ali um posicionamento de que o programa caminha ali para uma extinção. A se pensar que em 2018, por exemplo, Viviane, nós tivemos o descredenciamento de aproximadamente 1.700 farmácias, né, que é um número significativo. Hoje, atualmente, nós temos credenciadas 31 mil farmácias.
Se você fazer um comparativo ao ano de 2015, nós tínhamos 35 mil. Então, quando você faz uma análise muito com relação aos números, parece que a gente está tendo ali um esvaziamento do programa. Tem um outro aspecto que a gente tem essa interlocução com o governo federal. Então, ao longo dos últimos anos, o orçamento destinado para o programa também teve uma diminuição. Então, assim, se não tiver realmente uma visão, uma mudança de posição do governo com relação à importância, nós sabemos que o programa é extremamente importante, é uma política pública essencial que é complementar ao serviço de saúde público, inclusive com estudos demonstrando a redução de internações, de taxa de mortalidade. Não nos parece crível, não parece lógico você caminhar para uma extinção. Qual que é o papel hoje de entidades, como faz a Escoferd, como faz a ABCPharma? Fazer essa interlocução com o governo federal, demonstrando os benefícios que o programa ele provê, não somente para a população brasileira, mas também para o próprio governo federal. À medida que você tem, como eu expliquei, uma redução de internação, de taxas de mortalidade, você tem maior volume de recurso público para poder direcionar para outras áreas da saúde. Então, numa interpretação fria, a gente tem sim um risco de extinção em razão dos últimos acontecimentos, mas o trabalho, e isso passa um pouco pelas entidades, é realmente demonstrar para o governo a importância de como política pública é o programa, especialmente nesse momento de pandemia, onde a gente tem hoje um colapso de muitas unidades de saúde, e o acesso a medicamentos por via de farmácias ele é essencial, ele é muito importante. Pessoal, tem muito mais conteúdo aqui no canal e eu quero recomendar, inclusive, uma entrevista que eu fiz com o Gustavo Semblano, um colega do Rafael, também especialista na área farmacêutica, né, jurídica, regulatória e farmacêutica. Eu conversei com o Gustavo sobre consequências criminais do farmácia popular. A entrevista está muito bacana. Eu vou colocar o link aqui em cima para você assistir. Rafael, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Viviane, eu agradeço, fico sempre à disposição, como eu já falei em outras oportunidades. É uma grande satisfação e honra poder participar deste programa. Muito obrigada. E obrigada a você que ficou aqui com a gente até o fim dessa entrevista e pegou e anotou todas as dicas do Rafael para sua farmácia não ficar bloqueada no Farmácia Popular. Obrigada. Antes de ir embora, inscreva-se no canal e ative o sininho. Eu te vejo na próxima terça-feira. Tchau, tchau. Raindrops fall